todos, todas e todes, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Museu em Suspensão, esse projeto feito para o Museu da Inconfidência, em parceria com o grupo de pesquisa Academia de Curadoria. Nesse projeto, nós trazemos artistas que operam com o digital, que operam a partir das artes mídias, para falar um pouco sobre o próprio trabalho e sobre o seu trabalho em relação a museus de arte e a museus históricos. Como é então que o digital, a partir do trabalho desses artistas e dessas artistas, se encontra com o trabalho museológico, com as ondas de digitalização e de cultura digital que são agora colocadas para os museus atualmente. E para a discussão de hoje, para o nosso debate, a gente fica enormemente feliz de poder contar com os nossos parceiros de longa data, Tony e Flávio, que compõem o Coletivo Coletores. Eu vou ler aqui uma breve bio desse grande coletivo, grande pequeno coletivo de dois, mas que tem um longo trajeto, não só no Brasil, mas também no exterior. Então, eu vou focar em algumas das atividades que eles vêm desenvolvendo, mas é possível encontrar aí online muito mais informações e trabalhos do Coletivo Coletores. Formado em 2008 na periferia da Zona Leste de São Paulo, pelos artistas pesquisadores Tony Batiste e Flávio Camargo, o Coletivo Coletores tem como proposta pensar as cidades como meio e suporte para suas ações, utilizando diferentes linguagens visuais e tecnológicas, discutindo assim temáticas ligadas às periferias globais, aos apagamentos históricos, culturais e o direito à cidade. Em sua pesquisa poética, o Coletivo Coletores realiza ações que buscam evidenciar a história e as estratégias de resistência das coletividades e movimentos culturais insurgentes, além de colaborar com espaços, coletivos e movimentos sociais periféricos ou historicamente marginalizados. Eu acho que agora o que a gente mais quer é poder ouvir um pouco, né, do Coletivo Coletores. Aqui conosco está também o Carlos Gonçalves, que é o nosso representante do Museu da Inconfidência no projeto, e a Tânia Sulzbacher, que é a pesquisadora da Academia de Curadoria, que está nos bastidores e cuida de nós aqui para que a gente fique mais tranquilos e tranquilas para fazer essa conversa. Sejam muito bem-vindos. Eu já de cara vou colocar uma pergunta para vocês, né? A gente sabe que há poucos anos atrás vocês estiveram em Ouro Preto para fazer um mapping, um dos muitos que vocês fazem, e a gente queria ouvir um pouco sobre como foi essa experiência. Legal. Primeiramente, a gente fica muito honrado, Ana, Carlos, Tânia e a todas as pessoas que aqui nos acompanham, em poder falar um pouco deste trabalho que a gente tem desenvolvido aí, dessa trajetória de 17 anos. E então, para nós, é uma grande alegria poder sempre compartilhar, criar esse espaço de troca. E a gente entende muito que as instituições, elas precisam, né, criar mais essas vias, né, de encontro e de troca, né, que acho que é uma maneira da gente, de fato, criar esse link com a sociedade civil e fazer com que as pessoas tenham, né, uma noção maior de pertencimento, de apropriação com a sua própria história, né, principalmente se tratando de um museu como o Museu da Inconfidência, né. E aí eu vou iniciar aqui. Normalmente a gente do Coletores, a gente tem uma forma de fazer meio um bate-bola, então eu faço às vezes uma introdução, de repente o Flávio complementa, a gente gosta muito de trabalhar dessa forma, e aí, sem muitas delongas, para nós foi uma experiência muito interessante pensar o trabalho do videomapping para o museu, né. Para quem não conhece o trabalho do Coletivo Coletores, muito da nossa pesquisa é de pensar a cidade como o suporte para a nossa produção artística, como um tema, né.
E quando a gente atua numa arquitetura como a do caso do museu, esse diálogo ele acontece nessas duas instâncias de fato. Então a gente utilizou a arquitetura da fachada, né, do museu como esse suporte para o trabalho, e a própria história do museu e do território como também uma parte essencial, né, de pesquisa que foi materializada nessa produção artística, né. Na ocasião desse trabalho, a gente foi convidado por um festival de cultura, de vamos pensar, de audiovisual expandido, né, um festival chamado Marte Festival, que une experiência de música, cultura digital, tecnologia, artes plásticas e outras linguagens contemporâneas, e eu acho que uma das coisas que pega muito para nossa produção, e é uma das coisas que a gente usa como uma estratégia de hackeamento, é essa mesma de pensar a nossa produção para além dos territórios tradicionais do circuito da arte contemporânea, né. Então para nós é de grande valia poder estar, sei lá, numa São Paulo Fashion Week, ou de repente estar numa manifestação junto com a Marcha das Mulheres Negras, ou estar num bloco de carnaval com o Ilu Obad-Min, ou de repente a gente está fazendo uma ação com uma movimentação na periferia de São Paulo, como por exemplo São Mateus em Movimento. Então o que a gente tem procurado é utilizar as tecnologias digitais como essas ferramentas, quase como uma desculpa para a gente poder estar no território e criar esses links, né. Então quando a gente recebe esse convite do Marte Festival, que é um festival que pensa então essa cultura do audiovisual expandido, se tinha um interesse muito de que o Coletores pudesse trazer esse diálogo de projeções que, de alguma maneira, refletisse sobre os apagamentos históricos, né. Então a gente brinca muito que a ideia de trabalhar com videomapping como uma das linguagens que a gente mais atua, é pensar essa ideia de lançar luz sobre histórias apagadas, né, pensando nessa metáfora de que a projeção ela é um dispositivo de iluminação, né, e aí a gente usa essa metáfora, então, da projeção para trazer elementos, códigos, para a gente refletir, né, sobre o trabalho, né. Eu acho que o Flávio pode falar um pouquinho de como foi essa produção, mas eu faço essa introdução de como que a gente atua, que de repente é interessante para o público saber de onde vem, né, esse lugar, né. Bom, olá. Bom, antes de tudo, agradecer aí pelo convite. A gente fica muito feliz, né, de estar participando e estar podendo contribuir, né? Obviamente a gente gosta muito de fazer contribuições coletivas, né, de conversar, de falar, de expandir. O trabalho do Coletores ele é muito de pensar espaços, mas também de interação, né, com esses espaços a partir das relações que a obra cria, né? A gente gosta muito de um termo, né, que a gente vem desenvolvendo, que é a pedagogia urbana, né, que é essa pedagogia que se dá no espaço urbano, que se dá no espaço de interação, que ela é permeada muito pelas essas relações, obviamente, arquitetônicas, mas também de acesso a essas arquiteturas, né, do que está dentro, do que está fora, né. E para a gente, a construção desse trabalho na época foi muito interessante porque era isso, era sair de um espaço que era, né, uma grande metrópole, né, como São Paulo, né, onde o espaço urbano ele é praticamente mutante, né, não é mutante talvez no melhor sentido, mas ele tem uma mutação ele se autodestrói, ou seja, ele atende muito a um poder especulativo de sobreposição, né? Então a gente vive numa cidade que tem muitas camadas e camadas e camadas que para você encontrar, por exemplo, os vestígios, os índices, né, do passado, demora bastante. Às vezes você passa despercebido, às vezes você tem reconstruções que não são reais, né? Ou seja, você tem algo que você identificava como sendo muito, pô, isso deve ser muito antigo, isso deve ser muito histórico, na verdade não era, era uma coisa que só foi inspirada no passado. Então a gente vive nessa cidade. E aí a gente encontra então uma cidade que num primeiro momento ela parece estar, né, congelada no tempo, né, porque ela tem essas construções históricas, ela é impactante no sentido não só da visualidade, mas da percepção de espaço mesmo, né, a percepção quanto à sua relação humana, né, a escala das coisas, a escala do trabalho, a escala
principalmente do trabalho humano sobre a construção, né? Você vê a marca, né, dessas mãos, desses braços, essa potência, isso que se apresenta como potência é uma potência também de uma, né, que nos revela uma mão de obra que foi basicamente explorada ao seu máximo, né, ao sobre-humano, né, para se conseguir chegar a isso. Então a gente sabe também que ela é também fruto dessa relação de exploração, né, totalmente desumana do trabalho, totalmente desumana das pessoas, e que nos entrega ao mesmo tempo essa dicotomia da beleza, né, porque ela não deixa de ser bela, né, enquanto isso. Então, como que a gente lida com isso? Essa relação entre o que é muito bonito, mas que, obviamente, é também muito drástico e muito feroz, né, na sua construção. O trabalho que a gente construiu, ele vinha muito no sentido de trazer os signos que o Coletores já trabalha, que é a questão de pensar a cidade como um alvo, por exemplo, de pensar a cidade que é envolvida por correntes e que se quebra, e que ao mesmo tempo continua se envolvendo por essas correntes. Era de pensar, por exemplo, a ideia das tipografias, né? O que é pensar, por exemplo, a gente trabalha muito com a ideia das tipografias urbanas, que são as tipografias que vêm do picho, que vêm das relações, por exemplo, da escrita vernacular, que é muito também que inspira muito o nosso trabalho. Mas como era pensar isso, por exemplo, em prédios que pedem quase que né, uma delicadeza para se lidar com eles, ou seja, a gente não consegue imaginar, por exemplo, toda a malha de picho de uma cidade como São Paulo num prédio né, como o Museu da Inconfidência, por exemplo, né? Então, esse lugar em que ele está também é interessante. Então, a gente também faz essa brincadeira de trazer vestir o museu com essa roupa, né, de São Paulo, que assim, quando você chega em São Paulo é a primeira coisa que as pessoas sempre falam, pô, me chamou muita atenção essa quantidade de inscrições, de tipografias, que não são só do picho também, que são também da quantidade de placas e quantidade de informações, que você pensa, pô, precisa de tantas informações assim, mas tem muita informação, ou seja, a gente carrega então esse prédio desse lugar e transforma ele também nesse alvo de pensamento, de pensar nessas contraposições históricas mesmo. E o digital nos possibilita né, nos dá justamente essa possibilidade, que é ao apagar a luz a gente acabou com essa intervenção, ou seja, ela não está mais lá, né? Aquilo que seria talvez o sonho das cidades que lidam com, né, com todo o que para muitos é um problema, que é o picho, para a gente é uma beleza, né? Mas isso seria muito interessante, né? A ideia de poder apagar tudo, acendeu, apagou a luz, acabou. Então a gente brinca também muito com isso, com o efêmero do efêmero, né? Que é um efêmero que brinca com essas relações efêmeras e muitas vezes também buscando identidades que necessariamente são identidades da palavra, identidades do texto, identidades que não são, por exemplo, de palavras que vão trazer, né, relações. Então, a ideia, por exemplo, da resistência, a ideia do resistir. Quando a gente fala, por exemplo, né, esse lugar de resistência, né, esse lugar de luta, em que luta, né? Que resistência? A luta do passado, né? A luta desse passado que produziu essa cidade, é essa resistência desse prédio que continua resistindo, ou é a resistência de quem, na verdade, resistiu ao ter como única via, né, construir esse prédio? Ou seja, são várias questões e o digital nos possibilita isso também, esse olhar para esse arcabouço de possibilidades visuais que a gente tem à mão, né? E o festival também é muito interessante, e aí só fazendo um adendo, porque nos festivais nos dão também essa possibilidade de ter grandes equipamentos de projeção, de ter uma grande estrutura, que a gente sabe que para a estrutura hoje, a gente pode depois falar um pouco mais, mas para a estrutura dos museus hoje ainda é algo muito aquém, né? Ter grandes projetores, ter uma condição, por exemplo, de grandes geradores para fazer isso. Então, isso também é uma possibilidade que a gente fala muito de hackear, né, esses processos também, de pensar um pouco enquanto a gente usa esses recursos para passar essas ideias. Excelente. Já muitas coisas para a gente pensar, né? Eu vou pedir para o meu colega Carlos aqui fazer uma pergunta também, para a gente fazer esse bate-bola, mas já estou aqui também alimentando outras questões que eu gostaria de perguntar para vocês. Primeiro eu queria agradecer ao coletivo, ao Flávio, ao Tony por aceitar participar
do nosso projeto e feliz em revê-los mais uma vez. Eu queria começar fazendo uma pergunta que foi uma expressão que o Flávio já trouxe, que é da utilização da pedagogia urbana que vocês utilizam nos trabalhos, né? Que é através da perspectiva da arte e também através da escuta, né? Da educação para reativar essa memória e o debate, né? Entre os espectadores. E aí eu queria saber como vocês observam esse paralelo que há entre, se há que existe, né? Entre o apagamento histórico que há nos trabalhos que vocês fazem em São Paulo e os apagamentos que existem nas cidades coloniais, como Ouro Preto, Paraty, e se esse apagamento também atua da mesma forma com os moradores e com a cultura local. Como é que vocês percebem isso? Quer falar essa, Flávio? Você está no mute. Pode começar, a Tá, gente... legal. Então, vou falar um pouquinho das pedagogias urbanas. Carlos, e obviamente um prazer também estar aqui, te rever, né? Muito boa troca, uma condição aqui muito legal, muito bacana, então a gente fica muito feliz. E para nós do Coletivo Coletores, a gente não consegue dissociar o processo da construção da nossa poética, da construção da obra, da construção da nossa trajetória com a construção da cidade, né? Então, para nós, essa construção, ela é um ato que ele é dialógico, né? Então, à medida em que a gente está ensinando, a gente está aprendendo, à medida que a gente aprende, a gente cria ferramentas para poder ensinar e compartilhar esse conhecimento, mas no final das contas, é uma discussão sobre uma produção de conhecimento compartilhado, né? É a ideia da gente pensar de que maneira a gente consegue, é um exercício iorubá, vamos pensar assim, de Sankofa, né? De como que a gente, no presente, faz as pazes com o nosso passado, para a gente poder criar um futuro possível, né? E aí, para fazer esse exercício, a gente precisa de ferramentas, né? E a gente acredita que uma das melhores ferramentas é essa troca, né? Que a educação permite, que as pedagogias permitem. Entretanto, existem saberes e formas de produção de conhecimento que eles são muito específicos, do qual a academia e as instituições, elas não dão conta. Então, nesse sentido, para nós, essa lógica, que é uma lógica que ela está meio que numa encruzilhada de saberes, é essa lógica que, digamos, nos pega, porque, de alguma maneira, durante muito tempo, foi essa lógica que nos acolheu. Então, é a lógica do hip hop, é a lógica do sound system, é a lógica do punk, é a lógica da cultura stray edge, é a lógica da cultura do skate, do picho, uma série de manifestações que estão ocupando a cidade, mas que de alguma maneira são manifestações autônomas, né? E que não necessariamente, por mais que elas já tenham livros, filmes sobre essas manifestações, a gente não consegue dar conta delas. Assim como a gente pode ir mais para o passado, pensar as posses, as crews, pensar os terreiros, pensar os quilombos, pensar as aldeias. Então, toda essa complexidade de conhecimento que ao longo do tempo ficou à margem da sociedade, ela amadureceu, e ela foi criando estratégias de sobrevivência, né? Então, quando o Flávio fala dessas resistências, especula-se, né, sobre isso dentro da nossa produção, é muito nesse lugar. Então, como que essa manifestação se manteve viva? Quais foram as estratégias? Então, a gente traz essa perspectiva e a gente tenta organizar isso dentro da nossa produção e da nossa prática. Tanto eu quanto o Flávio, a gente é também professor de formação, pesquisador, então a gente trabalhou anos na área da educação tradicional, dando formação para crianças, no ensino regular mesmo, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, EJA, mas também em outros circuitos, como, por exemplo, eu fui professor universitário bastante tempo, o Flávio trabalhou com orientação de projetos e ateliês junto à prefeitura, ou pessoas em situação de vulnerabilidade, ou questões de pessoas que estavam em situação de cárcere, né, devido a questões na justiça. Então, a gente tem estratégias e a gente foi percebendo que, de alguma maneira, essa forma tradicional não dava conta, né? Então, a gente tem, ao longo dos últimos anos, criado projetos ou
pesquisas em que a gente consegue usar a cidade como esse tema e esse suporte, e aí, a partir disso, a gente vai aprofundando. Então, a gente pode pensar, de um lado, uma pesquisa sobre o Tebas, que é considerado o primeiro arquiteto negro do Brasil, do qual, desde 2019, a gente tem uma pesquisa sobre essa figura histórica, né, o Joaquim Pinto de Oliveira, né, que é o nome dele de registro, né, e que, a partir da história dele, a gente consegue entender uma história da cidade de São Paulo que foi apagada, e, ao mesmo tempo, uma história da arquitetura negra, que também foi, digamos assim, editada, né? Então, isso é uma forma de pensar essa pedagogia urbana, né? De você aprender com a cidade e, a partir desses ícones, utilizar isso como uma forma de devolver isso para a cidade a partir de intervenções, né? Ou de um outro lado, que é justamente de você, na prática, estabelecer um método e promover essa formação ali em loco. Por exemplo, a gente tem um projeto que já acabou de acontecer a segunda edição, é um projeto que a gente desenvolveu junto com o Museu da Língua Portuguesa, e é um projeto chamado Encontros Dissidentes, do qual a gente abre uma convocatória, o ano passado foram 12 artistas, esse ano foram 18 artistas, acontece uma residência artística, uma mentoria, durante 3 meses, esses artistas produzem uma obra coletiva, que no caso é um videomapping, que acontece na Torre do Relógio, do museu, mas que, concomitantemente a esse processo dessa pedagogia urbana, isso não acontece, a gente acredita que para a efetividade dessa pedagogia acontecer, isso não depende das mãos do Tony e do Flávio, ela depende de uma discussão que ela é mais complexa, como a inclusão do território, a inclusão de outros agentes que, de alguma maneira, dialogam com esses artistas que estão ali. Então, a gente cria um ecossistema, né? Então, ali a região do Museu da Língua Portuguesa, que é a região da luz, que é apelidada de uma forma pejorativa como a Cracolândia e tal, uma região de muita disputa, e a gente vai, por exemplo, ter uma aula um dia no Bar da Nice, que também cedia o ateliê do Paulestinos, outro dia a gente vai ter uma aula no Soberano, que era um antigo bar da galera do cinema nacional ali, da Boca do Lixo, e que hoje guarda também um museu, um acervo do Mujica, ou em outro momento a gente vai até o Arquivo Histórico Municipal. Então a gente tem criado essas estratégias em que as pessoas começam a entender a lógica do território, e a partir da apropriação desse território macro, ela também entende essa metodologia e pode aplicar no seu próprio território, quer seja para construção de obra ou construção de redes, né? Então, essa metodologia, a gente consegue explicitar ela vamos pensar a partir desses dois caminhos. Um que é como a própria obra de arte, como esse instrumento pedagógico de formação e de construção, e de devolução disso para a sociedade civil, ou, em outro momento, como a própria metodologia em si, compartilhando esse processo e co-construindo isso, né? Então, para nós faz muito sentido. Então, quando você traz, Carlos, essa ideia de como a gente tem aplicado isso em museus ou pensado em outros museus, a gente tem feito, vamos pensar assim, a partir de convites e a partir de uma noção institucional, quer seja da liberação da fachada ou da liberação de um tipo de acervo, é a partir daí que a gente começa a trabalhar, né? Não sei se o Flávio também quer complementar. Eu acho que você exemplificou bem. Eu acho que eu complementaria da seguinte forma que eu acho que nas relações, acho que o que muda talvez no sentido de a gente estar em grandes centros, né, onde tudo, como a gente está em cidades como Paraty e a cidade de Ouro Preto, é que existe uma relação do tempo, né? Então, o tempo de observar é diferente e é um tempo em que as pessoas também se dão um pouco mais ao processo de observação. Então, a gente percebe que há uma certa generosidade, né? Principalmente de do público, com relação a olhar para esses espaços, né? Então, por exemplo, enquanto que numa cidade como São Paulo, as pessoas pouco olham para o alto, né? Elas olham muito para o chão, né? Então, olham muito ali na altura dos olhos, né? Mas quando você acende, por exemplo, um prédio, acende um grande monumento, e a pessoa olha, ela até percebe que aquilo era muito grande e ela não tinha percebido ainda. Então a gente atrai esse olhar para uma novidade. E quando a gente está em cidades, por exemplo, como essas, que é nesse caso, as pessoas já estão olhando para esses lugares, elas não estão. Talvez essa primeira camada, né, que é desse prédio, dessas construções que são muito significativas visualmente, elas
se deparam com uma outra questão, que é uma outra camada, que é aí a intervenção. E aí, nesse sentido, a gente então lida com esses dois tipos de relação. Eu acho que seria um pouco mais de. Enquanto que aqui a gente trabalha, a gente lida muito com por exemplo, a gente lida muito com a invisibilidade de espaços, né? Então, muita gente passa, por exemplo, a gente tem muito esse relato, muitas pessoas passam pela Igreja do Carmo, que foi construída pelo Tebas, mas não se dão conta nem que não se dão conta nem que ali tinha uma igreja. Só quando elas veem a intervenção, os nossos registros da intervenção, é que elas vão lembrar de terem passado ali e falar, pô, eu vou ficar mais atento quando passar lá de novo. Ela não viu aquela igreja. Mas ela é tão. A construção dela é tão intrincada, ela é tão minuciosa e ela é tão interessante quanto a dessas cidades, né, chamadas cidades históricas mais preservadas. Mas ela não viu porque ela está inserida dentro de um processo urbano, né? Então, assim, essa relação com o urbano é muito interessante para a gente. Então, como que isso tem um apagamento mesmo dentro, mesmo que aquele monumento ou que aquela construção não tenha sido destruída, ela passa por um apagamento da imagética do tempo, né? Da relação que as pessoas têm com o tempo mesmo das coisas, o tempo do trabalho, o tempo do deslocamento. O que não acontece aí, o que a gente percebia muito, as pessoas se davam muito conta já de princípio do que eram os prédios, né? Do que estavam ali de olho ou seja, elas estão muito mais abertas a lidar com essas arquiteturas, né? Então, alterações nessas arquiteturas talvez não sejam tão bem-vindas quanto aqui, por exemplo. A pessoa não lembrava, por exemplo, que ali existia um prédio que era histórico e que talvez precisasse ser mantido, mas ela só lembra depois que foi derrubado e ela vê a foto, ou seja, essa relação muito, né, do nosso tempo é muito diferente, né? Então, assim, é uma nova é uma equação diferente de relações. Ela só vai lembrar que existia esse monumento, esse edifício, depois no Street View, né? Quando ela for Isso, buscar na história, Aham. ela vai lembrar o que que era a rua, né? É. Mas eu vejo, E eu fiz essa pergunta também porque eu sinto, quando eu mudei para cá, eu senti que era uma cidade que você percebia as alterações, né? Ela é mais sensível a você ver as modificações urbanas e sociais, né? Porque você vê a parte do centro, que é dominada por turista, né? E um apelo comercial, né? E você vê que aquilo, enfim, existe uma romantização ali, e que a população que morou, que mora, que há décadas, gerações, ela já não está mais ali. Então você vê assim nitidamente uma fronteira quase visual, né? Quase ultrapassa o invisível, de onde começa a gentrificação, né? E você consegue presenciar isso muito nítido, né? Então, é muito presente você ver as mudanças, por exemplo, da igreja evangélica chegando nas comunidades, né? Alterando os comportamentos. Então, isso é muito latente você ver essas mudanças, né? E isso também sem contar que é isso, existem partes históricas e polêmicas da cidade, mas às vezes passa batido, né? Que nem o Morro da Queimada ou o Morro da Forca, né? Que às vezes a pessoa só lembra quando existe alguma performance, algum evento que reativa a memória desse local, né? Então é muito interessante trazer isso eu para. queria pegar uma carona nessa história e um pouco no que o Flávio estava dizendo agora há pouco, para pedir para vocês falarem um pouco conosco aqui, a partir da experiência de vocês, né? Vocês vêm de uma perspectiva que é de arte urbana e de implementação de projetos por meio de arte mídia e do digital, né? A gente sabe que os museus no Brasil levaram muito tempo até compreender isso, né? Compreender o que vocês faziam e artistas como coletores faziam, né? E aí eu queria perguntar para vocês como que vocês acham, né, que seria possível levar adiante essa relação de um museu histórico com as potências das artes digitais, das artes mídias, né, desse tipo de arte urbana perpassado pelo digital que os coletores empregam e desenvolvem. Então, no caso, a gente está pensando aí no projeto que vocês já têm com o Museu da Língua Portuguesa, né? Que também não é um museu de arte, estrito sensu, né? E aqui pensando um pouco também no Museu Histórico e em lugares de patrimônio, como é que os coletores e artistas, né, que trabalham como os coletores poderiam se valer desses espaços
e dessa relação entre o digital e as coleções, os espaços históricos, os espaços de patrimônio. Então, acho bem legal trazer essa conexão, né, essa continuidade do processo, e acho que talvez para o público entender um pouco como que a gente chegou nesse lugar do digital, vale a pena pensar um pouco no início do Coletores, né? Então, no início do Coletores, o nosso principal desafio era 2 artistas que já tinham uma trajetória, que viviam na periferia, formaram um coletivo na periferia, e que se depararam com um dilema, que era de entender como que naquele momento se era considerada desenvolvido o mercado de arte contemporânea no Brasil, ou seja, de onde vinham jovens artistas, quem estava abastecendo, quem estava sendo selecionado para os editais, quem estava nos museus, né, e a gente foi percebendo que existia ali uma lógica, um fenótipo, uma origem universitária meio que comum. Então a gente começou a perceber que existia também uma relação territorial, existia uma relação do sobrenome, e tudo isso eram camadas que faziam com que os trabalhos contemporâneos que a gente observava, eles não tinham conexão com aquilo que nos representava, qual era a nossa identidade. Então, a gente pensar 17 anos atrás, hoje a gente tem, sei lá, por ano, 2, 3, 4, 5 grandes exposições de arte negra, de artes indígenas, de artes periféricas, exposições de mulheres. O MASP acabou de fazer um ano inteiro de exposições ligadas a comunidades LGBTQIA+. Só que essa não era a realidade há 17 anos atrás. Então, a gente vem de uma realidade em que, por exemplo, eu e o Flávio, a gente ia numa vernissage e as pessoas só conversavam e só cumprimentavam o Flávio, porque ele era o cara branco, né? Então, é uma construção de mercado que isso, de alguma maneira, nos impôs uma outra forma de agir. E isso também se imprimia quando a gente estava dentro dos museus, das galerias, que a gente via uma produção que ela pouco dialogava com a nossa realidade. Então, qual que era o nosso desafio? Era pensar um trabalho que pudesse de alguma maneira, se valer da contemporaneidade, porque a gente acredita que mesmo quem não está nas áreas centrais tem o direito de acessar manifestações de uma produção contemporânea de alto nível, e, ao mesmo tempo, a gente tinha um interesse de levar legitimamente essa produção que acontece nas bordas, nas franjas das cidades, para espaços de dignidade, espaços onde tem os recursos, os reconhecimentos, a estrutura, e, sobretudo, essa continuidade histórica, porque tem muita produção que se perdeu ao longo do tempo. Então, era uma via de mão dupla. Então, a gente começa com uma estratégia se apropriando da arte urbana, que era a forma mais direta que a gente tinha, porque é uma arte que ela tem uma comunicação de grande apelo, é uma arte em que não necessariamente a pessoa sai de casa esperando, se programando a semana toda para ir lá, igual, vou para o MASP na terça-feira, que é o dia gratuito. Então, ela faz todo um planejamento do horário que ela vai sair do trabalho, para chegar lá, pegar a fila e não sei o que e tal. Então, essas lógicas, né, elas também se traduzem para públicos muito específicos, né? E eu acho que as instituições, elas só estão entendendo isso agora, de que se ela quer um público novo, ela vai precisar criar uma outra estratégia de interação, né? Então, isso foi o que a gente começou a pensar há 17 anos atrás, que era ok, se as instituições elas não estão preparadas para essa produção, a gente vai criar essas estratégias, essas galerias, né? Só que é muito caro também você fazer um mural. As pessoas acham que fazer um mural de grafite ou um mural de picha é uma coisa muito acessível, e não é. Existem muitas coisas, fora o risco de vida, fora o risco de você ser preso. Em São Paulo, você fazer uma intervenção urbana sem autorização, dependendo da linguagem que você utilizar, você pode ser enquadrado como crime ambiental, que é um crime inafiançável. Então, a pessoa está fazendo arte, ou uma intervenção artística, ou uma intervenção artivística, vamos pensar assim, e ela pode ser enquadrada da mesma maneira que um navio cargueiro que dispensa toneladas de óleo no oceano. É uma coisa que ela é totalmente desproporcional, né? Então, essas lógicas nos fizeram pensar, a gente precisa usar esse elemento da arte urbana, mas de alguma maneira a gente precisa ter uma
uma atualização que fosse contemporânea e que também nos resguardasse e fosse uma estratégia. Então, daí começa-se a ideia do videomapping, mas, para além do videomapping, a gente começa a criar dispositivos. Então, a gente tem projetos de arte que são ateliês móveis, a gente começa a se apropriar de dispositivos da publicidade, então, desde os painéis de LED aos caminhões de LED, e aí, a partir daí, a gente começa também a acessar outros ambientes. Então, a gente começa a inserir os códigos da moda, então o trabalho começa a se inserir dentro da moda, códigos da música, então a gente começa a se inserir dentro do meio musical. Então, tudo isso acabou nos colocando, o lugar da tecnologia nos aparece muito como uma estratégia de hackeamento, do qual a gente começa a utilizar os dispositivos da tecnologia, quer seja digital, ou da tecnologia de compreender como tais ambientes funcionam, para que a partir daí a gente hackeasse. Então, a gente parte desse lugar para depois criar esse senso de visibilidade, do qual a gente dá um salto. Vou dar um exemplo: o mercado de arte tradicional, um artista, ele começa pequeno, manda trabalho para salões de arte, pequenos editais, aí ele começa a ter uma visibilidade, começa a ser convidado para exposições coletivas em galeria, de repente ele consegue uma solo numa galeria, assina com uma galeria, aí ele começa a entrar numa exposição solo em instituições, museus, institutos, de repente pega uma residência na gringa, e ele vai fazendo essa construção até, de fato, ele acessar um museu. O Coletivo Coletores, a gente faz o inverso, a gente começa atuando na rua, desenvolve uma produção com uma identidade muito ímpar, com uma estratégia de produção muito ímpar. Esse trabalho ele começa a ser reconhecido até mais fora do Brasil, fora desse eixo Rio-São Paulo, a chegar um momento que as instituições, quando elas percebem o que a gente está fazendo, a gente tem ali meio que um match, né, assim, vamos pensar, um fit muito interessante, do qual as instituições, elas estão nessa crise, de que elas perceberam que aquele mercado de arte abastecido por aquele mesmo fenótipo, por aquele mesmo sobrenome, por aquela mesma realidade universitária, saturou o mercado. E as próprias instituições, elas perceberam que elas precisavam de uma outra coisa. E aí, obviamente, o Zeitgeist, esse espírito do tempo, vai fazer com que várias outras manifestações que já existiam ali, que já estavam gravitacionando, elas começam a ser visibilizadas. E aí, nisso, não só arte digital, a gente vai ter a arte negra, a gente vai ter um novo ciclo de performances, a arte urbana tradicional também. Então, a gente começa a ter novos marcos culturais, e aí é onde a gente se insere. O que acontece é que as instituições também, elas começam a ter esse desafio do acervo, porque nem tudo que é do acervo consegue ser exibido. Muita coisa está guardada, e você pensar um processo curatorial disso também é muito caro, do tipo, vou contratar um pesquisador, vou museológico, e você vai tendo toda uma estrutura de curadoria para você pensar um recorte para visibilizar uma parte daquele acervo. E aí você depende de edital, você depende de calendário, você depende de uma série de outras coisas. Com as tecnologias digitais, meio que a gente cria um link, um entre-lugar, uma encruzilhada diferente. Então, os museus, eles inicialmente começam a nos procurar para visibilizar os seus próprios acervos, né? O Coletores, por exemplo, eu sou, além de artista visual, eu sou mestre em ciência da informação. Então, no Coletores, a gente começa a utilizar a estratégia de pensar a informação, a organização da informação, a produção do conhecimento, e a gente cria estratégias para esses acervos. Então, é um trabalho que, em teoria, deveria ser a parte técnica da curadoria, que muitas vezes nem todo curador tem essa preocupação, né, de entender essa visão técnica da obra, do acervo, daquilo que ele está manipulando, né? Muitas vezes ele vai pelo recorte da imagem, ele vai pelo recorte do artista, ele vai pela pesquisa poética, só que existem outras formas de você organizar e catalogar e visibilizar esses dados, né? Então, a gente começa a criar uma estratégia, um senso de produção que ele é ímpar dentro do mercado de arte, então as instituições começam a visibilizar isso e falar, pô, eu acho que isso tem um caráter muito interessante, porque a gente está pensando algo que só os museológicos e o pessoal de museologia, o pessoal de acervo e de curadoria está pensando, só que a gente tem um outro olhar que é o lugar de público. Quer seja por a gente estar na cidade, pensando públicos que não são necessariamente os públicos do museu, e o lado da formação, porque a gente consegue entender um aspecto muito de quais são essas obras e essas linguagens que vão penetrar
né? Então, tudo isso a gente cria vamos pensar assim, uma espécie de um arcabouço, né, em que a gente baliza tudo isso e a gente começa a devolver isso para a sociedade. Então, isso vira uma coisa que, de uma certa maneira, é inovador e, de uma certa maneira, instaura um outro lugar para essa produção artística, porque aí os museus eles também começam a abrir os seus acervos, abrir os seus arquivos. Então, artistas que trabalhavam com fotografia começam, então, a acessar esse material, você começa a fazer colagem, pessoal da performance, então você começa a criar um outro senso em que as instituições elas começam a se abrir de uma outra maneira. Então, acho que isso é um grande ganho para a sociedade como um todo. E aí, quando a gente traz, por exemplo, isso para uma perspectiva de um museu, como o Museu da Inconfidência, o que a gente costuma trazer é trazer assim, os desafios, que é primeiramente entender qual é a meta da instituição, quais são os planos dessa instituição, porque às vezes você pode fazer um projeto que ele é muito impactante, ele é um projeto muito bonito, mas ele não é aquilo que de fato vai atender as demandas que a instituição precisa. Às vezes você vai fazer uma coisa que, sei lá, vai trazer muito público, mas não é aquele público que a instituição quer. Então, sei lá, às vezes você vai ter todo sábado 20 mil pessoas para ver sei lá, um banner instagramável que está dentro do museu, sabe? Ou uma luzinha que acende e fica muito bonita as fotos, e aí você, não que isso seja bom ou ruim, mas se aquilo não é o que está no plano do museu, você cria um problema com essa ideia da conexão com o digital. Então, eu e o Flávio mesmo, nossa visão sempre foi muito crítica à tecnologia. Então, a gente nunca pensa a tecnologia pela tecnologia. Ah, saiu o novo iPhone, eu tenho que ter. Ah, saiu a nova câmera, eu vou usar. Ah, saiu o novo chat GPT, A gente não é dessa corrente, a gente pensa tecnologia desde aquilo que os povos iorubás faziam com os adinkras, a justamente a galera que está utilizando inteligência artificial para fazer filme, mas sempre nesse lugar da crítica, né? Acho que o Flávio também pode complementar, não sei. Acho que complementar acho que com alguns exemplos, né, também desse processo de... Porque não tem como a gente pensar os museus, assim como grande parte das instituições, elas trazem muito uma ideia desse horário fixo, né? Desse até às 5 da tarde e dessa coisa que é sempre muito. Eu sei que é complexo enquanto termos de trabalho, mas a gente entende que, por exemplo, há públicos ou há processos, por exemplo, que vão precisar acontecer fora desse lugar, ou que vão precisar ser repensados. Então, por exemplo, na exposição da Carolina Maria de Jesus no IMS, a gente, por exemplo, faz uma intervenção em Parelheiros, né? Longe do espaço da exposição. Então, é uma exposição que vai acontecer muito pelo registro, né? As pessoas que vão estar lá no momento vão ver, vão trabalhar. A gente trabalha sobre os arquivos digitais, né? E a gente retrabalha esses arquivos, mas é para quem estava em Parelheiros. Depois esse trabalho ele acaba sendo, né, revisto, sendo colocado. E uma intervenção à noite, né, na fachada do museu à noite, no vidro do museu, que foi um grande desafio, né, projetar num vidro, que é uma coisa quase inédita, né, no Brasil e do mundo também, porque é muito difícil projetar em vidro. Mas a gente faz uma projeção na fachada do museu à noite, que também fora de um horário, fora desse lugar. A gente também, por exemplo, quando a gente abre pela primeira vez, quando a Pinacoteca abre à noite, né, a Pina Contemporânea em 2023, né, abre pela primeira vez à noite, a gente faz então uma apresentação nossa lá. Então era um público sendo chamado para uma apresentação à noite, depois das 6 horas, já tinha fechado, né, o institucional, mas era uma extensão disso. Por que que precisava abrir à noite? Não era um mero detalhe, é uma videoprojeção, ela acontece à noite, né? Ela precisa de estar escuro para acontecer, mas ela precisa também usar esse espaço que é muito generoso e que fica ali meio que quase adormecido durante as noites. A mesma coisa vai acontecer no Museu da Língua Portuguesa. A primeira vez que ele vai abrir à noite para uma atividade é justamente numa das atividades do Encontros Dissidentes, que a gente vai fazer então uma projeção na torre do relógio. Uma coisa inédita, que bate com questões mesmo de estruturais da instituição, de que, pô, quem vai estar lá, quem são essas pessoas que vão estar trabalhando, como que a gente dinamiza, como que na verdade vai se
criar como eu posso dizer assim, se certifica esse gasto, né, nessa hora, ou seja, como que a instituição como um todo, do seu RH, né, do seu departamento né, de editais até a segurança, como que ele lida com esse processo? Como que ele lida com isso, né? Então, e aí é uma questão que é o pós, que é a gente gera um material para isso, a gente também gera uma intervenção. Essa intervenção ela existe digitalmente. Como que agora, a partir de agora, essa instituição passa a lidar com esse arquivo, que não é um arquivo físico em que eu posso ter lá, sei lá, uma, uma sala climatizada para colocar, mas eu preciso de lidar com esse arquivo, eu preciso de manter isso vivo. Como que eu mantenho vivo um arquivo digital num mundo digital que né, tá correndo e né, corre muito mais do que o seu próprio uso, ou seja, são questões que são colocadas, né? Como que a museologia vai lidar com esse processo e de certa forma, uma coisa muito interessante, ou seja, é o artista criando um problema, né? Para ser resolvido e acho que é uma questão da própria arte mesmo, a ideia de criar questões para que essas questões impulsionem, né, as soluções ou que abram novas perspectivas. Eu acho que a perspectiva do digital, como bem o Tony colocou, é uma perspectiva de lidar com um mundo que não está alheio, né? Porque parece assim, o mundo está alheio. Não está alheio, ele está no dia a dia, né? É como que a gente usa, então, essas relações do dia a dia para, de certa forma, não só lidar com esses acervos, mas também para gerar novas perspectivas que são muito mais abrangentes até, né, do que a gente entende como tecnologia também, né? Agora vocês acabaram de dar uma aula sobre digital e o museu, né? Acho que é muito importante gente de vários museus ouvir, porque vocês dão inclusive diretrizes, né, de como lidar com isso. Vou passar a última pergunta para o Carlos. Acho que a gente tem tempo para mais uma, Carlos. Temos. Mas o que eu acho interessante é como é que a arte digital ela pode reativar espaços inertes, né, que até então não eram vistos, né, comunidades que não eram reconhecidas ou vistas, a questão de fluxos, né, e isso tudo é através de extramuros, né, que conecta e aproxima um público, especialmente moradores, falando de Ouro Preto, atrair eles a visitarem esses espaços, né, porque, de alguma forma, o museu, né, com a sua estrutura prisional, ele afasta, né? O museu contemporâneo modernista, por si só, em essência, já afasta, né? Então, em um museu colonial, né, que parece um presídio, afasta mais ainda, né? A trazer o público. E aí eu ia perguntar para vocês como é que vocês pensam, assim, já no futuro, pensam talvez em um projeto para uma cidade histórica, né? Como é que vocês pensam em trazer o público, o morador, né, para visitar uma intervenção, um espaço de vocês, né? Vocês fariam uma intervenção provavelmente talvez um museu, mas também vocês iriam circular nessas comunidades, né, interagir com esses grupos. Como é que vocês pensam isso? Bem bacana. Eu acho que, assim, em termos de metodologia, nós do Coletores, a gente gosta muito a gente sempre parafraseia o Frei Beto, né? A ideia da cabeça precisa pensar de acordo com o local onde os pés pisam, né? E aí, então, nesse sentido, em todos os projetos que a gente tenha a condição de pensar essa produção em loco, a gente gosta de ir até o território, de conhecer a história do território, e a partir dessa conexão, entender se, por exemplo, a partir do espaço expositivo que a gente tem disponível, entender como que a gente cria esse link. Então, às vezes, dependendo do museu, da instituição, eu não tenho como, sei lá, fazer um videomapping naquela fachada. E mesmo que às vezes eu possa fazer, se é uma exposição de 6 meses, às vezes eu não consigo deixar um videomapping ligado 6 meses, né? Então, eu preciso criar estratégia para criar um link ou a sensação da experiência que o trabalho quer trazer, a mensagem, ou que seja justamente o trabalho em si mesmado, aquilo que eu quero conduzir com aquela obra,
eu preciso, de alguma maneira, entender o local onde eu estou pisando, o que eu tenho disponível. E aí, dentro disso, ou a partir disso, a gente cria as estratégias. Então, eu posso dar um exemplo. A gente acabou de fazer um trabalho em parceria com o Instituto Tomiotaki, a gente foi para a França, e é um trabalho que discute a relação das águas, as cidades e suas águas. Então, era São Paulo e o Rio Tietê, e a cidade de Angoulême e o Rio Charente. E aí, nesse caso, a gente parte de uma pesquisa para entender a história do rio, como esses rios foram utilizados, quais são ali os seus pontos positivos, quando o processo de destruição ou de ressignificação dessas águas começam e de que maneira isso está atualmente. E a partir desse arcabouço histórico de memória, a gente começa a pensar o que a gente pode fazer. E aí, de repente, vamos fazer um vídeo, e aí esse vídeo vai para dentro da exposição, vamos captar o áudio, esse áudio vai para dentro da exposição, ou não, vamos filmar isso, e isso vai ser projetado na parede. Então, a gente vai criando essas estratégias, né? Então, a gente acabou fazendo, dentro dessa cidade de Angoulême, por exemplo, um videomapping em uma grande igreja histórica, com um show, uma performance. Esse show, essa performance foi gravado, mas a gente trouxe fragmentos disso que ia ser exposto como uma videoarte, assim, dentro do espaço expositivo. Ao mesmo tempo, a gente traz uma série de bandeiras, de pesquisas, uma coisa que é mais histórica, que a gente, no nosso caso, dentro da nossa pesquisa poética, a gente gosta muito de fazer um processo que a gente chama de transdução, né, que é fazer uma tradução de uma linguagem ou de uma área de conhecimento para outra, né? E aí, nesse processo, eu preciso adicionar camadas ou retirar camadas para que aquilo faça sentido, né? E aí, então, dentro desse processo, a gente foi convertendo e trazendo legados, informações para que isso se tornasse relevante, né? Essa mesma metodologia a gente fez, por exemplo, com o Itaú Cultural, dentro da exposição Milton Santos, que era a ocupação Milton Santos, em que já existia uma pesquisa histórica sobre o Milton Santos, uma pesquisa de todas as produções dele, e quando a instituição nos procura, eles falam, a gente tem um material muito rico, só que a gente precisa transduzir isso para que uma criança de 4 anos, de 5 anos, ela saiba, ela entenda quem é Milton Santos, né? E para o pesquisador, que é o cara que está ali inspirado e usa o Milton Santos como uma grande referência, que ele também se sinta contemplado e ele não sinta que houve um esvaziamento do trabalho. Então, muito da nossa produção artística, ela tem um lugar intelectual que ele passa por um olhar que ele também é acadêmico, assim, mais tradicional, mas que ele lida com um tipo de lúdico que ele é essa ponte que a gente procura fazer. Então, se a gente vai para Ouro Preto, então, quando a gente fez, por exemplo, o trabalho para o Museu da Inconfidência, a gente não teve a oportunidade para previamente ir lá fotografar as ruas e tal. Então, a gente foi a partir dos documentos históricos, a gente foi a partir das informações que a gente tinha da própria região, e a gente converteu isso em uma obra. Se a gente tem condições de ir no espaço e produzir, aprofundar, isso é muito maior. Isso pensando do ponto de vista em loco ali. Mas, às vezes, a gente também tem outras coisas que a gente faz, que é, como o Flávio deu exemplo da exposição de Carolina Maria de Jesus, que é de ativar um espaço como obra de arte, que não necessariamente é o espaço da instituição, mas você entender que a instituição tem esse papel também, esse papel social. Então, a gente leva o acervo de Carolina para Parelheiros, que foi a última região em que ela viveu, onde tinha o sítio, a fazenda, a chácara que ela morou. É uma maneira da gente fazer, por exemplo, boa parte da população não sabia quem era Carolina Maria de Jesus, ali naquela região. E ela provavelmente é a figura mais ilustre ali daquela região. E olha só que louco, nossa produção ela foi tão sagaz, vamos pensar assim, no sentido positivo, trazendo a sardinha aqui para o nosso lado, que a gente escolhe uma igreja, que é uma igreja central, que é a igreja da Santa Cruz, para fazer o videomapping em homenagem a Carolina Maria de Jesus, e quase 2 anos depois, se é feito um concurso pela Prefeitura de São Paulo para definir estátuas para homenagear grandes figuras da cidade. E aí, uma das figuras que ganha uma estátua é Carolina Maria de Jesus, e o local em que é escolhido para ser instalada essa estátua é justamente na praça onde tem essa igreja, né? Então, de alguma maneira, a gente consegue antecipar isso em 2 anos, por exemplo, esse olhar e essa condição, assim como, por exemplo, a gente faz um videomapping no Borba Gato, logo após o assassinato de George Floyd, e aí,
quase 6, 7 meses depois, você vai ter uma mega intervenção em que vão tacar fogo no Borba Gato, né? Então, a gente coloca essa perspectiva de que existe um olhar de que você pode atuar no território e isso gerar essas antecipações ou esses links com essa história viva, né? Então, ele é um processo, como me repito aqui mais uma vez, é um processo que ele é dialógico, né? Ele é um diálogo constante com a cidade, né? E essa pedagogia urbana é isso, né? É essa forma de aprender com a cidade, entender aquilo que está vindo, e a gente atua quase como aqueles cool hunters, né? Os caçadores de tendência. Então a gente fica ali olhando, o digital permite isso, essa velocidade. Eu acho que isso aqui é um tema que a gente precisa trazer e tal. Então, por exemplo, quando a gente começou a fazer videomapping em monumento, tipo, isso era uma coisa meio inédita, não era comum, né? Ou, por exemplo, o primeiro videomapping do Brasil, eu acho que talvez o primeiro do mundo numa favela, foi a gente que fez. Então a gente começa a fazer esses links, e assim como essa história do videomapping narrativo, mas a partir. Porque, por exemplo, várias vezes você vai ver um videomapping que conta a história da cidade ou de uma igreja, mas a partir do olhar do colonizador, né? E, e a gente gosta muito de citar o Walter Benjamin, né, que é a ideia de você contar a história, não a partir de quem venceu, mas a gente poder contar a história a partir das resistências, das insurgências, né? E isso, muitas vezes, prevê eu subverter. Então, às vezes, pensar, eu vou fazer um trabalho que está sendo, sei lá, comissionado pelo Museu da Inconfidência, mas ele não vai acontecer lá, ele está acontecendo num outro lugar, porque é uma maneira de eu criar uma contrapartida, ou uma maneira de eu refundar esse signo, né? Então, essa é uma perspectiva que a gente faz muito dentro da produção, e que, durante muito tempo, ela não fazia muito sentido para as instituições e muito menos para os públicos. Hoje, as instituições já entenderam que elas precisam fazer isso, porque quando o Flávio fala, uma intervenção à noite, ela também não é só porque o mapping acontece à noite, mas o público trabalhador, muitas vezes, ele não acessa o museu, porque no momento que o museu está aberto, ele está trabalhando. Então, por exemplo, várias instituições culturais, esportivas, quando elas estão no centro, elas funcionam até 10 da noite. Mas essas mesmas instituições, as filiais, quando elas estão em bairros periféricos, elas fecham 5 da tarde. Então, aquele peão que sai 6 da tarde do trabalho, quando ele já está saindo, a instituição que ele poderia ter o lazer dele já está fechada. Então, essas são perspectivas que a gente fala, como que a gente, então, cria uma refundação de atuações? Não só uma refundação de signos, mas uma refundação de atuações. E essa perspectiva, quando a Ana fala, vocês estão dando algumas diretrizes e tal, é muito nesse lugar mesmo. Talvez o nosso papel cidadão é esse. Qual é a contribuição que a gente tem para pensar essa sociedade? Porque se a gente abre isso também, a gente cria links para as instituições criarem seus centros de referência, para as instituições ampliarem os seus centros de memória, para as instituições criarem links com instituições menores, ou sobretudo com seus territórios, trazer os atores e os agentes dos territórios para poder representar essa ação local, e aí você criar um senso de pertencimento, e até desenvolver e discutir questões ligadas à segurança ou saúde pública, que muitas vezes elas parecem estar descoladas, mas todas essas situações que estão no entorno desses espaços, elas estão a todo momento impactando a relação e como o público externo se relaciona com esses lugares, né? Não sei se o Flávio também quer complementar. Eu acho que, assim, rapidamente é interessante pensar, porque se tanto em Angoulême quanto, por exemplo, na abertura do Prêmio Pipa, né, a gente fez antes, na mesma semana, a gente faz as intervenções na fachada, né? E muita gente que vai visitar depois no dia da abertura, a gente encontra a gente, diz que foi por conta das intervenções, ou seja, não iria, algumas pessoas até falaram, não conhecia nem a instituição, mas vim porque eu gostei muito do que eu vi na fachada e vim para a abertura da exposição, ou vim ver vocês aqui na abertura da exposição, ou seja, muitas pessoas nem sabiam, na verdade, da existência desses espaços, né? Mas foi a intervenção fora, ou seja, no lado de fora, ou seja, na rua, ao ar livre, onde a pessoa não precisa pedir permissão, pegar ingresso, perguntar se pode entrar, se é pago, se não é pago. Todas essas questões que, de certa forma,
são barreiras, né? Talvez não sejam barreiras para quem desde criança teve, né, como o Tony bem colocou, ou seja, tem pessoas que culturalmente desde criança vão com os pais nos museus, entendem como funciona, sabem que existe um dia lá que pode entrar gratuitamente, mas grande parte da população olha para o museu com uma desconfiança muito grande, né? Isso porque historicamente nossa educação também tem esse processo da escola como esse lugar, né, muito difícil, é uma instituição que de certa forma é muito mais prisão e muito mais cerceadora, né, de liberdades, ou seja, toda a relação com a instituição depois da escola parece ser sempre muito mais uma obrigação do que um prazer. Então, nesse sentido, essa abertura para um espaço externo, essa abertura para um momento em que não é o momento que o museu está aberto, essa abertura, por exemplo, para esse trabalho estar nas redes, ou seja, eu vejo lá, bom, muita gente vem e vê as nossas intervenções, algumas que estão na rede, por exemplo, uma que faz bastante sucesso, que é de Paraty, né, que é a Transmemorial, que a gente faz lá no Sesc Paraty. Muita gente vem perguntar para a gente se ainda acontece o trabalho lá, se ainda está acontecendo, quando que acontece, ou seja, foi um período muito específico, mas as pessoas querem ver essa intervenção, elas querem ter contato com esse espaço. Então, pensando um pouco nesse lugar, é de pensar também que a rua, que a gente fala da rua, né? Porque a rua é muito importante, mas a rua, esse espaço público, né? Ele carece desse lugar de discussão, desse lugar de contemplação também de ideias, né? De olhar também. E eu acho que a casca, né? Seja naquele disco voador, né? Que é o Museu Nacional da República, ou seja num espaço como é o Museu, né? Da Inconfidência, completamente diferentes, mas todos eles têm uma casca que pode se abrir a um processo muito amplo, né? Quando a gente faz ali, a gente fala, nossa, isso aqui é um farol, né? Então, assim, eles podem ser farol. É uma coisa muito interessante, né? Que foi falado muito na torre do relógio do Museu da Língua Portuguesa, que é da estação, a torre, né? É, que justamente ele parece ser quando acende, parece ser um farol, ou seja, ele parece iluminar um pouco e trazer as pessoas como, né, essa coisa do farol no mar, né? Ou seja, olha, venha para cá, é um porto, vem aqui, vem estacionar aqui. Então, de certa forma, essa contribuição ela é muito interessante, porque imaginar um trabalho físico também nesses lugares também é difícil, né? Então, quando a gente imagina, por exemplo, que o digital possibilita essas grandes dimensões, né, por meio de luz, é uma coisa que é algo a se pensar no quanto essa possibilidade, né, de técnica mas principalmente de dispositivo, né, ela é importante para né, para gente pensar tanto quanto a outras linguagens artísticas, né? Então ela é muito importante para pensar mesmo esses meios, né? Vou finalizar, então, trazendo uma fala aí que amarra um pouco, né, isso que o Flávio falou por último. Talvez, né, coletores, o digital em seu aspecto online seja um pouco rua, né? Porque a gente agora vive nesse hibridismo entre a realidade que se apresenta presencialmente para nós e a realidade que se apresenta no digital. As gerações nato-digitais já confundem esses dois lugares como um mesmo lugar, né? Então, um pouco do que vocês estão falando também é trazer essas trends, né? Esses acontecimentos que são veiculados no mundo online como algo de uma presença de rua, que era o que vocês começaram fazendo, e daí isso se unifica e isso dá a medida das culturas contemporâneas populares, das culturas contemporâneas periféricas, das culturas contemporâneas, enfim, urbanas, né? Então eu só posso agradecer ao grande coletivo Coletores por estar aqui conosco e, mais uma vez, sempre uma aula estar com vocês, tantas diretrizes, ideias para as instituições se pensarem a partir do digital, ideias para o museu em suspensão se pensar a partir do Museu da Inconfidência. Carlos, muito obrigada. Tânia, que está conosco nos bastidores, muito obrigada. E só espero agora poder encontrar Tony e Flávio para outros projetos em muitos outros espaços.
Muito obrigada a todos e nos vemos Obrigado. em breve. Tchau, gente. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.